Fiber Immune é um produto 2 em 1. Ele cuida da saúde intestinal ao mesmo tempo que ele fortalece a imunidade. Então, vamos entender primeiro o funcionamento do intestino, né? Quando a gente pensa no intestino, ele é o órgão-chave para todo o processo digestivo do organismo. Ele conduz a absorção de água, a metabolização dos nutrientes e a eliminação dos resíduos. Mas não é só isso. O intestino também está envolvido na produção de alguns neurotransmissores, que são aqueles mensageiros químicos que levam informações do cérebro para os outros sistemas. E o intestino também está relacionado com a produção hormonal e com a função imunológica. E aí vocês podem pensar, mas como assim o intestino tem relação com a função imunológica? E é isso mesmo. Dentro do nosso intestino existe um ecossistema povoado por bactérias boas e bactérias ruins. Esse ecossistema ele é chamado de microbiota intestinal. E o ideal é a gente sempre tentar promover o equilíbrio dessa microbiota, favorecendo o crescimento e a diversidade das bactérias boas. Porque são essas bactérias boas que vão produzir substâncias que auxiliam na digestão e protegem o intestino na sua função de barreira. Mas será que a microbiota intestinal só está relacionada com o sistema imunológico? Na verdade, a nossa microbiota intestinal, quando equilibrada, ela influencia o nosso estado mental e as nossas emoções. Isso porque existe uma via de mão dupla, existe uma conexão direta entre tudo que é produzido no cérebro e tudo que é produzido no intestino. Então, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio conhecido popularmente como hormônio da felicidade, é um dos hormônios que é produzido em sua maior parte no intestino. Então, quando eu tenho um intestino que não está funcionando bem, que não está 100% íntegro, isso pode interferir até no meu humor. Cuidar da saúde intestinal vai muito além de regular o trânsito intestinal e ir no banheiro todos os dias. Inclusive, o intestino ele é conhecido como o segundo cérebro, justamente pelas conexões com os outros sistemas que ele tem do organismo. Falando em conexões com os outros sistemas, vale aqui a gente detalhar como que funciona o nosso sistema imunológico, que está 100% envolvido com a nossa microbiota intestinal. Então, o que é o sistema imunológico? É a nossa linha natural de defesa do organismo, que já nasce pronta para combater. Então, é como se as células de defesa atuassem como soldados do nosso organismo. Elas estão sempre mapeando e monitorando se há algum patógeno, né? Então, algum vírus ou alguma bactéria que poderia gerar algum tipo de prejuízo para a nossa saúde. E aí, como que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade, né? Como que eu posso fortalecer a atuação desses meus soldadinhos? E aí a resposta para essa pergunta é o estilo de vida saudável e ativo praticado de forma consistente. Então, comer bem, dormir bem e suficiente, beber água, se expor ao sol, praticar exercícios físicos, tentar minimamente gerenciar o estresse. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas todo esse contexto de estilo de vida saudável vai fazer com que o seu corpo consiga operar na carga máxima, ou seja, todos os sistemas vão conseguir responder da melhor forma, incluindo o sistema imunológico. Vale destacar alguns nutrientes que são chaves, são essenciais para fortalecer essa resposta imunológica. Então, a vitamina C, o zinco e o selênio são esses nutrientes e são justamente eles que estão presentes no Fiber Immune. Dentro do contexto nutricional, já está muito claro que o papel das fibras é fundamental no processo digestivo. Então, elas fazem uma espécie de varredura no trato gastrointestinal, isso favorece o trânsito intestinal e também auxilia no equilíbrio da microbiota, uma vez que essas fibras estimulam a produção das bactérias boas. Mas não é só isso. As fibras, quando consumidas regularmente, também atuam no controle dos níveis de colesterol e também no controle dos níveis de glicemia. Isso porque quando eu faço uma refeição que é rica em fibras, eu diminuo o índice glicêmico dessa refeição. Então, por exemplo, no caso de pessoas que estão no processo de perda de peso, incluir as fibras nas refeições é algo muito interessante, porque quando eu consumo mais fibras, eu gero saciedade por mais tempo, porque esse processo de digestão ele acaba sendo mais lento e isso faz com que eu consiga manter a minha adesão ao plano alimentar. E onde que nós encontramos as fibras? Então, encontramos as fibras nos alimentos de origem vegetal. Então, nos legumes, nas frutas, nos grãos e nos cereais integrais, nas leguminosas e nas hortaliças de maneira geral. E aí vocês podem perguntar, quanto de fibra que eu preciso consumir todos os dias para ter acesso a todos esses benefícios?
E aí a recomendação da Organização Mundial da Saúde, ela gira em torno de 25 a 30 gramas ao dia, o que é uma quantidade bem elevada e que a gente já sabe que os brasileiros acabam consumindo metade. Então, a média de consumo da população brasileira é de 15 gramas ao dia. E aí, como que eu faço para complementar essa necessidade? Eu posso usar o suplemento, né? O suplemento vai entrar para contribuir com a quantidade que a gente precisa, né? Para atingir ali a recomendação máxima, mais ou menos de 30 gramas ao dia. E aí um ponto muito importante com relação ao consumo de fibras é a hidratação. Então as fibras, elas dependem da água para elas conseguirem atuar da melhor forma. Então se eu consumo a quantidade recomendada de fibras, mas eu não bebo água, isso pode gerar o efeito oposto e indesejado. Então eu posso gerar uma constipação e o aumento da produção de gases, o que ninguém quer. Mas quanto de água que eu preciso consumir todos os dias? Essa recomendação ela acaba variando um pouco, né, de acordo com onde a pessoa mora, então se é mais calor, se é mais frio, se é homem, se é mulher, quanto de atividade física aquela pessoa pratica, mas de maneira geral a gente pode usar a estimativa de 2,7 litros de líquido para mulheres e 3,7 litros para homens. Então, recapitulando, o Fiber Immune é um produto 2 em 1. Ele cuida da saúde intestinal ao mesmo tempo que ele cuida da imunidade. E como que ele faz isso? Ele contém fibras prebióticas que vão atuar no equilíbrio da microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal equilibrada, ela vai fortalecer o sistema imunológico e a função de barreira do intestino. Além disso, o produto contém os nutrientes chaves para estimular a resposta das células de defesa do organismo, que é a vitamina C, o zinco e o selênio. Então vocês entenderam a importância da conexão entre a saúde intestinal e o sistema imunológico. O Momento Mais Nutrição vai ficando por aqui, mas o evento segue. É com você, Mônica.